Bom, vamos fazer continuação aí da aula anterior. A aula anterior a gente falou sobre um pouco de PL, né? Que é o preço barra lucro. A aula de hoje a gente vai falar sobre mais um fundamento. É a aula 62, né? Que a gente está hoje. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse fundamento, que é Dividend Yield e IOC, né? Que é bastante sardinha, bastante pessoas do mercado adoram olhar quais são as empresas que pagam mais dividendos, quais são as empresas que eu vou investir e tudo mais, tá? Bom, o dividend yield, ou DY, como a gente fala, mede a relação entre os dividendos pagos por uma empresa e o preço atual da ação. Ele mostra quanto do preço da ação é devolvido ao investidor na forma de dividendos, né? Como que é feita essa fórmula de DI? A gente pega os dividendos anuais por ação e divide pelo preço atual da ação vezes 100. Exemplo, a ação da empresa XYZ está cotada a R$ 50. A empresa pagou R$ 5 de dividendos. Então, a gente vai pegar 5 de dividendos e dividir por 50 vezes 100. Logo, a gente chegaria a 10% de dividend yield, nesse caso específico do exemplo. Qual o ponto positivo do DI, do DY, né? Indica se a empresa é boa pagadora de dividendos, facilita a comparação entre empresas do mesmo setor, e ela é útil para investidores que buscam a bendita renda passiva, né? Querem renda passiva, então vão lá e vão direto nela, né? Pontos negativos do DY. DY, né? Um DY alto pode indicar risco. Empresa distribuindo mais do que pode. Né? Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente também, tá? E empresas em crescimento pagam menos dividendos, mas pode gerar mais valorização. Então, esse é o ponto. A empresa, às vezes, ela paga muito dividendos porque ela não tem para onde crescer. E muitas pessoas não têm a noção disso, que a empresa está pagando muito dividendo porque ela não tem mais para onde crescer. Ela fala que o negócio dela não tem mais crescimento, não tem mais reinvestimento. Então, ela prefere pagar uma boa parte disso em dividendos. Reparem quem paga muito dividendos. Elétricas. Por quê? As elétricas não têm muito para onde crescer. As elétricas são concessões do governo. Então, se a empresa ganha uma concessão do estado de São Paulo, ela vai lá no estado de São Paulo e faz todo o aparato dela e só ganha dinheiro no estado de São Paulo. Para ela começar a ganhar no estado de Minas, ela tem que entrar numa concessão, numa licitação em Minas, que às vezes pode demorar 10, 15 anos, 20 anos para ter uma nova. Não troca-se de empresa de energia elétrica como se troca todo ano, por exemplo. Não troca. Né? Tenho certeza que a empresa de energia elétrica da região de vocês já está há muitos anos fornecendo energia elétrica para vocês sem troca. Então, é igual que aqui a EDP. Desde 2008, 2007. Desde 2007 é a EDP aqui. A gente está falando de 2025. Então, veja como que ela não tem para onde crescer, então ela prefere distribuir. Bancos, a mesma coisa, principalmente bancos grandes, como um Itaú, um Santander, um Bradesco, às vezes eles também não têm para onde crescer, então eles vão lá e distribuem dividendos. Seguradora, tem uma seguradora Porto Seguro que domina 90% dos seguros de automóvel em São Paulo. Ela não tem mais para onde crescer. Tudo bem que a seguradora ela pode crescer para outros estados, ok. Mas ela gosta de distribuir muito dividendos porque ela não tem para onde ir, ela não tem para onde ter uma grande expansão. Tá? Então, essas empresas que pagam muito dividendos é porque às vezes ela não tem mais como reinvestir no negócio. Tá? E já a empresa em crescimento, ela já fala, não, estou crescendo 10, 20, 30% por ano, então eu quero continuar jogando dinheiro para quê? Para reinvestir no meu negócio. Outro ponto daí pode cair se o preço da ação subir. Se a ação tem uma grande valorização, o DY ele cai também. Tá? Então, tranquilinho aí o DY, tá? O outro tema é o IOC. O IOC é o Yield on Cost, é o retorno sobre o custo. O Yield on Cost, IOC, é parecido com o DI, mas ele considera o preço de compra da ação e não o preço atual. Ele mostra a renda passiva em relação ao valor investido inicialmente.
Então, IOC, a gente vai pegar os dividendos anuais por ação, vai pegar o preço de compra da ação vezes 100, tá? Qual que é a diferença do IOC para o DY? É que no IOC ele vai considerar o preço de compra. Então, vamos colocar aí um exemplo de Banco do Brasil. Você foi lá, comprou o Banco do Brasil a R$ 15, certo? Você comprou a R$ 15. Comprou a R$ 15, estava super baratinho. E aí, naquele ano, o Banco do Brasil, ele pagou de dividendos 10%. Né? Ele pagou de dividendos R$ 1,50. Né? Então, você comprou o Banco do Brasil R$ 15, naquele ano todo, o Banco do Brasil pagou R$ 1,50, ou seja, se pagou, você teve um IOC de 10%. Só que naquele ano, o Banco do Brasil ele teve uma valorização. Ele foi de 15 para 21. E você comprou só em 15, não comprou em outro preço. Então, os caras que compraram em 21, a conta deles já é diferente. O cara que comprou em 21, se ele recebeu em torno de 1,50, para ele foi 7,1 de dividendos. Tá? Então, os mesmos R$ 1,50, para quem comprou em R$ 21, ele recebeu o equivalente a 7,1 de dividendos naquele ano. E já você que comprou em R$ 15, o seu dividendo já foi maior, foi de 10%. Então você está ganhando quase 3% a mais de dividendo, porque o seu preço de custo ele foi muito baixo. Isso é a fórmula, por exemplo, do Barsi, desses caras grandes que compraram o Banco do Brasil, por exemplo, lá atrás. Os caras compraram a 30 centavos, a 50 centavos, a R$ 1. Então, se o cara comprou R$ 1 e o Banco do Brasil emite R$ 2 de dividendos, o cara está recebendo o dobro de dividendos em cima da posição dele. São 100% de cima. Então, por isso que esses caras eles criam uma grande fortuna, porque o IOC deles é muito baixo. Eles compraram lá atrás, há 20, 30 anos, quando o Banco do Brasil estava na casa dos centavos. Hoje o Banco do Brasil está 15, R$ 19 e já desdobrou. Ou seja, com todos os desdobramentos, se não tivesse os desdobros, o Banco do Brasil, por exemplo, estaria R$ 60. Mas o cara comprou a 30 centavos, a R$ 1 na época. Então, logicamente, que os dividendos para esses caras é uma bola de neve, é muita grana, é um movimento extremamente absurdo, tá? Então, a gente tem essa diferença aí entre IOC e yield. Você comprou a ação XYZ a 25, aqui está o exemplo, a empresa hoje paga R$ 5. Mesmo que a ação esteja R$ 50, o IOC é calculado com base no preço de compra, ou seja, 5 dividido por 25 vezes 100. Logo, o seu IOC ele é de 20%, ou seja, o seu dividendo é de 20%. E já para esse cara que comprou em 50 e recebeu 5, o dividendo do cara é de 10%. Então, olha a mágica, você está recebendo 20% de dividendo, mas o cara que comprou, por exemplo, a R$ 50 está recebendo apenas 10%. Que já é muito, né? 10% de dividendos é uma senhora pancada, né? Mas imagine 20% de dividendos. Então, a gente consegue ver essa evolução do IOC também, tá? Então, é muito legal esse exemplo. Pontos positivos do IOC. Mostra o retorno real sobre o investimento inicial, ajuda a avaliar se vale a pena vender ou manter a ação, e recompensa investidores de longo prazo, pois os dividendos podem crescer. Ainda tem isso, se os dividendos crescer, como o IOC do cara foi lá embaixo, ele ganha uma fortuna. Então, esses caras grandes, eles têm um grande IOC, um IOC absurdo. Tá? Então, esse é o ponto legal aí do IOC. Tá? Pontos negativos do IOC. Pode ficar desatualizado se a empresa reduzir dividendos. Né? Então, esse é o primeiro ponto negativo. Não reflete oportunidades melhores no mercado atual. Ignora a valorização da ação. Apenas foca em dividendos. Tá? Então, a empresa ela reduz dividendos, então o IOC não vai ser tão legal. Como você tem um IOC muito baixo, às vezes você não vai querer vender essa posição. Então, às vezes essa posição já deu o que tinha que dar. E você teria que começar a posição numa nova empresa. E você não vai porque você tem um IOC muito baixo. E ele ignora a valorização da empresa. Ele foca apenas em dividendos, tá? Então, se a ação também não andar, por mais que o seu IOC fique bom todo ano, você tem uma possibilidade de ganhar muito mais dinheiro numa empresa que valorize. Então, conclusão. O DY é ótimo para comparações no presente e avaliar dividendos em relação ao preço atual.
O IOC é útil para quem investe a longo prazo, pois mostra o retorno baseado no custo original da ação, tá? Se você busca renda passiva, o ideal é combinar esses indicadores com outros, como payout ratio, que a gente vai estudar mais para frente, e o crescimento dos dividendos, tá? Então aqui é a aula 62, bem tranquilinha. A gente vai voltar aqui para a Petrobras. O caso anterior. Aqui a gente consegue visualizar quanto que a Petrobras pagou de dividendos, ó. 17,92. E aqui em cima a gente consegue ver, ó, 17,92. A Petrobras nos últimos 12 meses, ela pagou 5,61, R$ 5,61. Aqui tem uma pegadinha, tá? Porque é os últimos 12 meses. Então, se a gente está em julho, seria do julho do ano passado a julho desse ano. E não de janeiro desse ano até julho desse ano. Então, a gente tem essas duas diferenças de preço. Como é que a gente consegue saber de janeiro desse ano a julho? A gente vai descer aqui no próprio Status Invest. E lá embaixo, ó, vai ter dividendos, ó. E a gente clica em agrupar por ano. Aí ele mostra, ó. E aqui, 2025, 2024, a gente vai selecionar 5 anos. Então, a gente consegue ver quantos de dividendos a Petrobras pagou. Ó. 2021, R$ 5,65. 2022, R$ 16, porque era aquela política de desinvestimento que eu falei na aula anterior. 2023, R$ 7,34. 2024, R$ 7,93. E aí, em 2025, a vaca leiteira virou vaca magra, ó. R$ 1,65 até o momento. Então, até o momento, ela só pagou R$ 1,65. Né? Então, tem uma grande diferença dos dividendos desses últimos 5 anos. Ó. R$ 16 para R$ 1,65 é absurdo, né? Aqui você quase que teve mais de 50% de dividendos na sua posição. Então, assim, é bem legal aqui. E aqui mostra também quantos de dividendos ela foi pagando, ó. Tem toda uma história aqui bacana do papel. Felipe, eu quero só filtrar as empresas que pagam DY, né? Dividendo. Quais são as maiores? A gente consegue filtrar também, tá? A gente vai aqui, ó, em vez de a gente clicar na lupinha, a gente vai em ações, clica em busca avançada, aí ele vai entrar nessa outra tela aqui. Olha que legal, busca avançada. Aí a gente vai clicar, vamos descer aqui. Aqui tem uma de DY, ó. Por exemplo, as que pagam mais dividendos, elas vão pagar acima de 10%. Então, a gente começa no filtro 10%. E eu vou colocar mais do que 25%. Vou colocar 50%, vai. Você vê que aqui eu já filtrei, ó, 10,50. Você vê que ele move. E aí eu desço e clico em buscar. Olha que legal. Aí ele vai carregar. E aí ele vai mostrar as ações que pagam mais dividendos. Lógico que dessa lista pode ter muita coisa ruim. Tá? Mas olha só. Na lista, em ordem alfabética, a Light pagou 18% de dividendos. Aqui a gente consegue filtrar também pelos maiores. Ó. Pelos maiores, tem uma tal de EPAR 3 que eu nunca ouvi falar, não conheço. Brasil, Baristella, pagou 38% de dividendos. Moar 3 também não escuto muito falar dela, ela pagou 38% de dividendos. Ou seja, essas duas eu não conheço, deve ter liquidez muito baixa. A terceira, Cataguases, também nunca ouvi falar, pagou 25% de dividendos. A quarta, Pati, 22% de dividendos. A GEPAR, também não conheço, 21%. Aqui o que eu conheço é o Whirlpool, que é a marca Brastemp Consul, pagou 18% de dividendos, essa sim eu conheço. A Light, também conheço, ela vende smartphones, 18% de dividendos. E a terceira, que eu conheço ali dessa lista, Petrobras, 17%. Aí aqui tem uma pegadinha. O que a gente pode fazer para sair dessa pegadinha? Para não comprar aquelas que têm um dividendo maior. A gente vai nesse ícone aqui, ó, liquidez média diária. Vamos colocar R$ 40.000. Então, acima de R$ 40.000 de liquidez média diária, ela entra. Vamos clicar no buscar de novo. Provavelmente essas ações aí, elas vão sumir, ó. Pior que não sumiu, ó. A Moar não sumiu ainda. Tá? Mas essa Moar eu desconfiaria. Eu iria, assim, lógico, se fosse na questão de dividendos, eu olharia a Whirlpool, a Light, Petrobras, CEMIG, que é a empresa de energia elétrica de Minas Gerais, Petro Recôncavo,
Outro exemplo da aula passada que a gente estudou, paga 16% de dividendos, olha que legal. Semin, CSN Mineração, minerador, ó, pagou 15% de dividendos. Ânima, setor educacional, 14% de dividendos. Você vê que aqui a gente já consegue pegar o filtro de DY, e nesse filtro de DY já consegue ver. Se a gente filtrar ali liquidez média diária, vamos colocar 50 mil, só para ver se essa Moar desaparece. Eu não estou gostando dessa empresa aqui nesse filtro. Cliquei no buscar, não desapareceu essa Moar, ó. É uma coisa estranha nela, mas ela tem uma liquidez então boa. Esse é o ponto. Tem gente comprando e vendendo. Vamos colocar 70 mil. 70 mil ainda ela aparece. Então vamos deixar essa Moara aqui. Mas eu não entraria nela. Se eu fosse pensar na questão de dividendos, o Yupo, segundo da lista, a Light, Petrobras, Semig e Petro Recôncavo. Né? Ali a gente já teria uma lista de empresas que estão pagando dividendos e dividendos acima de um padrão bom, né? Elas estão pagando dividendos, deixa eu descer aqui a tela. Estão pagando dividendos acima da Selic, ó, 18%, 18%, 17%, 17%, 16%. A nossa Selic está em 15%, tá? Então até a Semin, até aqui, ó, tá pagando dividendo acima da Selic. Tá? Que a Selic está em 15%. Aí aqui na Ânima tá pagando 14,50%. Só que essa Ânima, ela dobrou o capital nesse ano. Então a gente está falando de 100% mais 14% de dividendos. A gente está falando de uma máquina de dinheiro, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. É um conteúdo também bem tranquilo, do IOC, do DY. Se vocês tiverem dúvida, a gente tem o nosso canal de WhatsApp para tirar dúvida e para explicar um pouco mais sobre isso. Até mais. E a gente vai para os próximos conteúdos de análise fundamentalista.